Para quem não sabe, para quem está meio perdido, o Vim é aquele editor que todo mundo que quer parecer foda fala que usa. Tá ligado? Uma parada no terminal, ele não te ajuda em absolutamente nada, a não ser um gerador de número randômico, né? Você põe um maluco que nunca abriu o Vim, abre para ele e fala, sai, cara. Ele vai escrever um monte de coisa, aí você usa essa parada como chave de segurança. Essa é a primeira utilidade do Vim. A maior parte das pessoas que, às vezes, me vê usar e que eu vi usar, eu também tenho muitos. Eu me faço essa pergunta constantemente, tá ligado? Eu deveria continuar usando o Vim, tá ligado? A resposta é sempre a mesma, é não, cara. Se você está confortável usando a sua IDE, ou o seu editor, ou o inferno que você gosta de usar, cara, continue usando ele. Tá? Não vai para o Vim, porque eu garanto para vocês que vocês vão ter mais problema do que solução. Ok? A essa altura do campeonato, vocês estão que nem meu primo assim. Você fala, que merda, cara, que esse maluco está falando. Aonde que ele quer chegar, né? Explico, meus caros. A minha ideia aqui não é falar sobre Vim para vocês, porque eu acho que isso é uma parada extremamente chata, como eu edito texto, o que eu prefiro, o que eu não prefiro. Eu comecei a usar Vim porque eu passava muito tempo na Shell. E ao ponto do Command Tab, e o Mac ele tem uma parada irritante, cara. Você dá um Alt Tab, aí ele pega, ele dá um zoom out assim, ele vai para o lado, ele volta, tá ligado? Aí você fala, cara, eu não aguento mais ver essa parada, tá ligado? Eu falei, eu preciso ficar editando essa porcaria só no terminal. Mas por que eu passava muito tempo no terminal? Entendeu? Qual que era a vantagem de eu ficar tanto tempo lá? Eu, obviamente, não navegava na internet lá. Eu já tentei, tá ligado? Não dá certo. O 9GAG não funciona, tá ligado? O Flash não funciona no terminal, mas as imagens dá. Então, por que eu passava tanto tempo no terminal? Toda a minha ideia de ficar no terminal e me forçar a isso era produzir bom software. Aí vocês perguntam, mas certo, o Pascote, o que é um bom software? Eu falo, fudeu, ninguém sabe, a gente pode passar o evento inteiro discutindo, a gente não vai chegar em nenhum acordo aqui. Mas é mais fácil definir o que é um software ruim. Se você perguntar para as pessoas, é muito fácil a gente chegar em pontos comuns do que é um software ruim. Você fala, putz, bugs faz parte de um software ruim? Faz. Bug faz parte de um software ruim. Um software difícil de usar, ele é ruim? Ele é um software ruim. Um código difícil de entender, de estender e de mudar, ele faz parte de um software ruim, em algum ponto? Acho que todo mundo consegue concordar nesses pontos aí, certo? Então, isso compõe um software ruim. Aí você fala, putz, beleza, sabendo que é ruim, então, só de evitar tudo isso, eu vou conseguir criar um bom software? Não necessariamente. Tem outro primo meu, que ele é um cozinheiro bem renomado, perguntaram para ele o seguinte, ele é famoso por fazer o melhor sushi do Japão. Eu não sei se vocês sabem o que é sushi, eu não sabia, eu posso parecer japonês, mas o sushi é aquele bolinho de arroz com peixe em cima. Então, você pega o arroz, a massa, põe o peixe, é isso aqui, o sushi. Ele faz o melhor do mundo. Tipo, eu não sei o que tem para ser de melhor nessa parada, tá ligado? Mas ele faz o melhor. E cobra bem por isso. Perguntaram para ele, falou, como é que você faz para cozinhar bem, para ter o melhor sushi? A resposta dele é maravilhosa e eu acho que vale muito para a gente, cara. Você tem que comer bem. Você quer cozinhar bem, você tem que comer comida boa. Eu acho que a mesma coisa é válida para a gente. Se você quer produzir bom software, é extremamente importante que você consuma, que você leia e que você entenda bons softwares. Tá? A gente pode discorrer se o Symfony é um bom software, se o Zend é um bom software, se as interfaces da PSR 7 e 3 são um bom design de software, mas, inegavelmente, eu acho que o exemplo que permeia todo mundo aqui, todo mundo já fez deploy para algum servidor Linux ou já teve contato com isso de alguma forma. Esse cara, indubitavelmente, ele é um bom software. Cara. Ele sobrevive aí há um tempão, ele funciona em cima de uma arquitetura, cara, que é mais velha que eu, tá ligado? Então, indubitavelmente, esse cara é um bom software. E várias pessoas importantes discorrem sobre o porquê que ele é um bom software. E a grande maioria delas concorda com isso. O Unix ele é composto por várias ferramentas pequenas. Então, você tem vários pequenos comandos ou várias pequenas tarefas que fazem só uma coisa, mas elas fazem essa única coisa bem. E o relacionamento entre esses programas pequenininhos, ele gera muito mais valor do que a soma entre os valores dele. Então, se eu junto um comando com outro, eu tenho muito mais do que a soma do que os dois podem fazer junto. E a minha intenção é tentar mostrar isso para vocês. Tentar mostrar isso para vocês como? Toda a ideia,
lia sobre Unix, comecei a usar, acho que eu fiz essa conta ontem, que eu estava postergando, eu não queria fazer, cara. Meu primeiro contato com Unix foi há 13 anos atrás. E, desde então, eu comecei a ver essas decisões de design, a enxergar cada vez mais. Hoje eu ainda peno muito para enxergar essas decisões de design. E eu costumo seguir bem à risca esses 3 pontos. Eu procuro passar o máximo de tempo possível na shell, né? Eu tentei navegar mesmo, cara, nessa filosofia, tá ligado? Renderizar a imagem no terminal e o caramba. Customizar pouco a minha shell. Tem gente que usa os SH, que põe um monte de firula, faz soltar faísca. Isso é ruim porque eu percebi que eu perdia muito na hora que eu ficava pulando de servidor para servidor. Eu tinha uma coisa na minha shell que eu não tinha nos outros servidores. Eu via que perdia isso e eu sentia falta dessas coisas. Então, eu falei, cara, eu preciso começar a limar essas paradas de customização. Preciso deixar ela como ela vem. E sempre revisitar isso. Então, sai alguma coisa, eu sempre revisito, vejo o que está acontecendo. Eu costumo perguntar muito para as pessoas. Eu gosto de ver como as pessoas trabalham numa shell, num terminal. Várias vezes eu chego assim e falo, cara, mas como é que você programa aí? O que você faz? A pessoa fica me olhando assim e fala, cara, qual é desse maluco, tá ligado? Fico meio de papagaio de pirata, assim, a pessoa acha que fico meio com medo, mas eu curto isso, cara. Eu me preocupo bastante a ponto de sempre estar preocupado em otimizar sempre isso. Tá? Otimizar sempre o quê, né? Então, eu quero passar para vocês alguns exemplos de coisas que eu faço e que eu acho que poderiam ser benéficas para vocês em algum momento e tal. Eu espero que... Para quem conhece o Unix, já usou Linux, eu não acho que haverá muita novidade. Tá ligado? Espero poder surpreendê-los de alguma forma. Então, a primeira coisa que o Unix pode fazer para você, com as ferramentas, um Analytics. Todo mundo sabe que você tem um site, você quer medir ele de alguma forma. Você quer saber se você tem mais visitantes, se você não tem. O que você pode usar para isso? O Google Analytics, ou algumas soluções open source. E secretária, valeu. Oi, keyboard, mano, porra. Olha, velho. E aí, onde está o shift? Relaxa. Relaxei. Aí voltou, beleza. Mas a gente tem uma parada extremamente bacana, que é o Access Log dos servidores. Eu não sei se vocês usam Apache ou Nginx, ou vocês criaram... O server built-in do PHP, ele produz esse Access Log aí, basicamente no mesmo formato. Tá ligado? Então, um dos primeiros comandos que vocês veem, uma das pequenas unidades do Unix, é esse cat aí, que você vai encontrar em qualquer coisa, cara. Até no celular de vocês esse comando existe. Esse cara, ele provoca simplesmente isso. Ele cospe a jamanta inteira na tela para você. Isso não é muito útil, né? Aí você tem o word count, com um parâmetro "-line", que ele vai mostrar para vocês o total número de linhas que existe no arquivo. Também não é lá muito útil. Aí começam a rolar algumas coisas interessantes. O grep é um comando para busca, então eu consigo buscar um determinado termo dentro de um arquivo. Certo? E aí rola a mágica, esse pipe aí. Esse pipe é a mágica da jogada. Eu vou pegar o output do grep, que eu estou buscando essa específica versão de protocolo no Access Log, fazer um pipe, e eu quero contar quantos caras acessaram meu site usando o protocolo 1.1. Então, eu tenho essa quantidade aí. Certo? Mais alguns comandos para vocês verem. Por exemplo, tail mostra o final do arquivo, né? Cauda em inglês. -n é o número de linhas. Acho que, por padrão, ele mostra pouco. Acho que ele mostra 15, 20, alguma coisa assim. Obviamente, o contrário de tail é head, mostra o começo. E aí, idem, eu consigo começar a juntar esses caras de algum jeito. O walk, ele é uma linguagem de programação, cara. Aí eu estou usando ele para uma parada bem babaca, e quem manja de AWK pode me bater à vontade, porque eu não manjo o suficiente desse cara. Mas aí eu estou pegando a primeira parte daquela linha do Access Log. Então, aquela primeira linha tem todas aquelas informações. Se eu pegar a primeira parte, ele me retorna o IP. Eu falo, pô, eu tenho uma parada bacana aí, cara. Eu já sei pegar o IP do Access Log com esse comando. Então, esse comando aí rola um easter egg. O AWK serve para buscar também. Então, eu vou buscar todo mundo que acessou o arquivo Access Log dentro do meu Access Log. Ou seja, o Access Log do cara estava aberto ali no servidor e todo mundo estava vendo. Eu, inclusive, meu IP está aí no meio. E eu quero pegar o IP de todo mundo que acessou esse cara. Então, eu uso assim. E aí você fala, cara, beleza, eu tenho o IP de todo mundo, mas eu quero saber quem foram os caras que mais acessaram.
Mesma coisa, com a diferença que eu faço um sort em unique. Esse pulo do gato aí é meio chato. Eu tenho que dar um sort antes de unique, porque o unique ele só junta a linha consecutiva. Então, eu preciso fazer ele ordenar alfabeticamente, deixar os caras repetidos um embaixo do outro, seguidos para ele conseguir unir eles, senão ele não une. O "-c" ele conta. Então, ele vai contar quantas vezes ele uniu essas linhas. E o sort "-r" ele vai ordenar por ordem decrescente. Então, o número maior vai ficar primeiro. E aí eu tenho tipo um top de quem acessou, um top 5 de quem acessou o access log aí. Toda essa estratégia que eu fiz para vocês, ela funciona para vocês pegarem qualquer tipo de métrica que vocês têm no access log. Quais os navegadores que eu usei, certo? Quais IPs que acessaram, quais são as páginas que o pessoal mais acessa, entendeu? Quais são os status codes que eu tive, quantos status codes eu tive em determinado período de horário, vocês podem fazer o que vocês quiserem, sem precisar de uma ferramenta, sem precisar sair do terminal. A grande vantagem desses caras é que eles são extremamente rápidos, né, cara? É diferente de uma interface qualquer. Aí vamos para o segundo cara, o segundo grupo de exemplos aí, de como vocês podem consumir o Git. Normalmente, o pessoal curte uma interface UI para o Git, né? Na minha opinião, cara, eu, obviamente não tenho razão nenhuma com relação a isso. A melhor interface para o Git é a linha de comando, cara. É extremamente complexo, é extremamente flexível, você jamais vai conseguir fazer um UI para esse cara. Mas vamos lá. Esse cara é tido como um dos melhores clientes para Mac, né? E os aplicativos, uma coisa que você tem que dar o braço a torcer. Normalmente, as aplicações para OS X, o pessoal tem um carinho com design um pouquinho mais apurado. Mas vamos lá, nessa tela a gente vê várias coisas. A gente tem o nome do repositório, a quantidade de commits no branch que a gente está, a gente tem os branches, a gente tem os logs, a gente tem o commit. A gente tem até um botão para você conseguir configurar o seu workflow no Git, entendeu? Como você trabalha com ele. Algumas coisas eu acho importante notar de problema nessa interface. Ela te mostra muita coisa e ela dificilmente vai te mostrar o que você quer ver. Eu quero ver a mensagem de commit inteiro. Eu não quero a foto do maluco, cara, na moral, tá ligado? Se fosse uma penca, tá ligado, de foto lá do Suicide Girls, como o menino falou, eu não tinha problema nenhum com isso, mas eu não vejo o commit, tá? Eu não quero ver o commit específico, eu quero só ver todo o histórico, tá ligado? Eu não quero os merges e tal. Como você faz isso aí? Não interessa, ele vai te dar uma toolbar sempre a todo momento. Todas as interfaces gráficas sofrem desse mesmo problema, certo? No terminal é simples, cara. Você está no diretório de um projeto, você dá um git branch, ele vai te dar a informação que você quer, sempre. Sempre essa. Essa interface, quanto mais eu uso ela, mais eu passo a gostar, né? De você estar num lugar e pedir uma informação, ela vir. Ele não te trata que nem um idiota, toma tudo que você pode precisar, tá ligado? Mesma coisa, eu quero contar a quantidade de logs. Olha, eu dou um git log menos pipe wc, eu tenho a quantidade de commits desse repositório. A mesma coisa que aquele cara está me fazendo, certo? E aí, lembrando aquele ranking que eu fiz lá do access log? Eu posso usar isso bastante. Toda shell ela tem esse comando alias aí, que ele grava um comando novo para você, que é um atalho para um conjunto de comandos ou para alguma coisa que você queira fazer. Então, eu fiz esse alias aí. O rank, ele faz aquela sacada lá do sort, o count no unique, o reverso, e pega só os 3 primeiros caras. Eu só me interesso pelos 3 primeiros. E eu consigo usar isso de alguns jeitos interessantes. Por exemplo, eu uso o git log e passo um formato específico para ele. Eu falo, eu quero só o nome do autor, tá, dos commits. Então, eu chego num projeto novo. Por exemplo, eu cheguei numa empresa nova, meu primeiro dia, acabei de clonar um repositório. A empresa tem 20 programadores. Cara, é importante você saber com quem que você conversa, quem mais comita, quem tem mais conhecimento de domínio. Esse comando aí te dá isso, cara. Você pega o nome dos autores, dá um rank nele lá, que ele lá em cima, pronto, eu tenho os 3 caras que mais trabalharam nesse projeto. Esses caras estão aqui ainda, estão contratados, tal. Beleza. Mesma coisa eu posso fazer para arquivo. Por que vocês puderem imaginar lá antes do pipe? Whatever, funciona do mesmo jeito. Obviamente, o Git, sendo uma ferramenta feita pelo Linux, ele vai ter um alias também. Então, você consegue fazer alias. Então, em vez de log menos format -n, que é uma parada difícil de lembrar, você pode criar um alias usando o git config, e aí você consegue executar os mesmos comandos, fica um pouquinho mais semântico, né? Então, eu quero os autores desde janeiro de 2014. Quais foram os caras que mais trabalharam depois desse tempo? Bacana. Tá? Aí é uma pergunta, você está numa interface gráfica, a gente quer ir para outro projeto. Vocês sabem o que acontece quando você está numa interface gráfica, né, num projeto aqui lá?
ele abre aquela puta daquela dialog xarope de escolha de projeto, né? Que sempre está no lugar errado. Tá ligado? Ela sempre vai te jogar para a pasta de downloads, para de documento, para de Dropbox, é sempre, cara, é impressionante. Nenhum sistema operacional consegue pegar essa parada certo. Tá ligado? Eu vou te mostrar o que eu faço. Você dá cd ponto ponto, vai para outro diretório, tá ligado? Normalmente, com uma ferramenta gráfica, você tem que esperar ela indexar, ela se atualizar, né, toda a informação lá, tal. Eu não, eu vou lá, mudo, pronto, eu consigo usar as mesmas coisas, eu tenho o mesmo sistema funcionando. Essa facilidade constante, ela paga. A curva de aprendizado para ter o que eu tenho, ela é maior. Eu não quero discutir isso, tá ligado? Porque eu vou perder nessa discussão, ela é maior mesmo, sem sombra de dúvida. Mas o domínio que eu ganho em cima dessa curva de aprendizado é muito maior do que o domínio que vocês vão ter sobre qualquer ferramenta numa UI. Tá ok? E aí eu entro para a pergunta capciosa para vocês. E essa UI de vocês não tem uma feature que vocês precisam? Ela normalmente suporta um plugin, né? Ou normalmente você tem que pedir para o cara comprar a ferramenta, implorar. Eu vou te mostrar, por exemplo. Todo mundo conhece aquela API str2time do PHP, que você conhece? Ela é muito carinhosa que você, um construtor dela, você consegue passar, cara, por exemplo, mais um dia, menos um ano. Você não precisa passar uma data específica, essa API é da hora. E se eu quiser usar essa API aí, cara, como é que eu faço? Como é que eu posso fazer isso aí? Eu vou desenvolver um plugin, né? Eu vou pedir um suporte para o cara, esperar 3 meses. Não, eu vou fazer um script em PHP, que vai receber um argumento, que é a data, tá ligado? Por exemplo, menos uma semana. Vou criar o objeto datetime e vou dar um format naquele formato da data que o Git aceita lá. Tá bom? Eu uso uma sacada da Shell que é chamada de expansão, que é esse crase aí. Tá ligado? Quando eu uso crase, tudo aí dentro, ele vai executar esse comando antes e substituir pelo output dele. Então, eu executei aquele meu comando que eu criei, o hdate, menos one year, ele vai pegar a data atual, vai calcular menos um ano e vai substituir. Então, eu tenho automaticamente isso, ó, plugins built-in. Tá ligado? Galera que curte IDE é tipo, foda-se. Vocês nunca vão ter isso. Tá ligado? Vocês podem usar esse tipo de ferramenta, esse tipo de coisa, cara, para qualquer tipo de comando. Não é o Git que tem suporte a isso, tá ligado? É a sua shell, é o ambiente que tem essa porra de suporte, tá ligado? Vocês querem fazer o seu script em PHP, em Python, em Shell Script, em Vala, cara, em Dart, em Node, não me interessa, tá ligado? Não interessa para ninguém. Você já tem um ambiente lá, usa, consome, tá ligado? Ele é altamente plugável. Essa interação entre os caras, ela é muito entre os programas, ela é muito maior, tá ligado? E eu acho que essa decisão de design é uma coisa importante que todo desenvolvedor ganha muito em aprender. Então, por exemplo, no editor, eu não vou mostrar o Vim aqui para vocês, mas se eu preciso voltar ao trabalho, né? As IDEs, elas normalmente têm os projetos. Você cria um projeto lá na IDE e aí você tem N projetos, aí você pode trocar entre eles. Eu deixei de usar a IDE há muito tempo porque eu ficava literalmente em pânico a hora que eu digitava uma coisa e a letra não aparecia na tela lá, sabe? Eu digito, esse feedback para mim é importante, porque eu não consigo digitar sem olhar para o teclado. E aí eu comecei a usar editores. E aí você pode usar o Sublime, por exemplo, e abrir um diretório inteiro cheio de projeto para não ficar abrindo várias janelas do Sublime. Vi um pessoal fazendo isso. Mas como é que eu costumo voltar ao trabalho? Todos os projetos que eu mexo, seja editar um post, criar uma resposta, eu crio um repositório Git e fico comitando, cara. Eu tenho o costume de comitar muito. Então, eu faço a diferença do meu commit atual para o meu commit anterior, que é meu último commit, normalmente, é a última coisa que eu fiz naquele cara. Eu quero continuar trabalhando o quê? Então, esse comando ali vai me retornar a lista de arquivos. Beleza? Usando a expansão que a gente usou antes lá para fazer aquele script PHP, eu chamo o Vim. Ele vai me abrir todos esses 3 arquivos e eu vou voltar a editar. Precisa de trocar de projeto? Idem. É o meu mesmo workflow. Tá? Aí você fala, mas a IDE, os editores, eles costumam ter uma ferramenta de lint para você. Né? Se você vai lá, digita, se sai alguma coisa errada, ele te avisa. Ele falou, faz uma cobrinha embaixo. Você falou, idiota, está errado. Cara, é mais complicado, mas eu ganho tão mais com isso, que é, por exemplo, eu dou um ESC para sair. Essa é a sacada do Vim, né? A hora que gera os números randômicos. Porque você está no insert mode digitando, aí você dá ESC para ir no normal mode. Aí você dá 2 pontos de exclamação para pegar um comando externo, tá? Para chamar um comando da shell externa. E aí, que comando eu vou chamar? O PHP-L, que é o linter do próprio PHP. Certo?
E aí o VI ele tem essa sacada. A porcentagem ela vai te dar o caminho completo para o arquivo atual que você está editando. Então, pronto, eu vou limpar o arquivo atual onde eu estou, ele vai me mostrar quais são os erros, eu vou lá e corrijo. Tá? E aí vocês falam, putz, eu instalaria um plugin, seria melhor. A sua experiência seria provavelmente muito melhor que a minha, cara. Tá ligado? Eu preciso ir lá, ver, tá ligado? Ou eu posso criar um plugin que pega automaticamente a linha e me mostra no VI. Mas não é muito diferente do plugin de uma IDE, né? Mas eu te falo, só com isso aqui, olha o que eu ganho. Se eu preciso rodar um teste, o que eu faço? Eu faço a mesma coisa, só que ao invés de chamar o PHP, eu chamo o PHP Unit. Rodando o arquivo de teste. Game over. Tá ligado? Eu preciso checar o estilo, é a mesma coisa, cara. Eu vou chamar o PHP CS. Tá ligado? O comando não muda. Tá ligado? Eu preciso ver os últimos autores, eu chamo um git log, passando porcentagem lá com o arquivo atual. Mesma coisa. Preciso adicionar o arquivo no Git, idem. Tá ligado? E assim vai. Então, o que eu quero que vocês entendam disso é, a curva de aprendizado, para você se manter na shell, para você se limitar à shell, ela é grande? Ela é grande. Mas cada coisinha que você aprende, ela te leva tão mais longe, cara. Ela abre tão mais possibilidade do que vocês podem imaginar. Isso é uma coisa importante. Então, a gente consegue tudo isso seguindo muitos poucos princípios de design. Você olha e fala, cara, esses caras são extremamente complexos. Não, eles seguem a filosofia de que tudo é um arquivo. Quando você dá um ls lá, o ls ponto, que é o diretório atual, ele é um arquivo, cara. O ponto ponto, ele é um arquivo também. Você vai ponto ponto, ele vai para o diretório anterior. Sabe? Que tipo de informação eles têm? Eles têm string, bool, que nem o type hint? Não, cara, é texto, tá ligado? Os caras, se você vira para e fala, e aí, mano, vamos colocar tipo, tá ligado, no output do Windows, os caras vão fazer assim, mano, não, tá ligado? Não vamos. Não vamos não, champs. Tá, beleza. Forca o bagulho aí, faz o seu negócio e boa sorte, tá ligado? Se você tem escopos diferentes, tá ligado, no Unix, como é que ele resolve essa parada? Eu preciso de uma função, eu preciso separar essa informação da outra, sabe? Esse acesso é diferente do acesso anterior. Como é que eu faço? Meu, quebra uma linha aí, champs, tá ligado? Põe um /n aí, tá resolvido o problema. Você precisa de cache para fazer essas paradas? Não, você não precisa, tá ligado? Todo aquele comando que você vê lá, ele está executando, ele está subindo o programa toda vez de novo e ele não é lento nunca, jamais. E essa é uma sacada que eu gostaria que todos os devs, cara, se vocês não levarem nada para casa hoje, levem isso. Usando o terminal, vocês aprendem... Eu aprendi uma coisa extremamente chocante, cara. Meu, quando uma parada dá errado nesse negócio, eles deixam a parada explodir na sua cara com o maior número de informação possível. Sempre, cara. Qualquer erro, quando você está no terminal, ele mostra os erros para você. Ele não tenta te esconder ou te pedir desculpa, entendeu? Ele não tenta te tratar que nem um idiota. Tá vendo? Ele vê se falou, amigão, explodiu, é isso aqui que aconteceu, boa sorte aí, cara. Se você precisar, manda um e-mail aqui, tá ligado? Mas ele espera que você consiga correr atrás daquilo que está acontecendo, que é o que normalmente acontece, esse é o nosso trabalho, certo? Qual é a diferença do programa ser escrito em C, em PHP, em Java ou whatever? É a mesma. Então, eles não escondem os erros. Essa é uma decisão de design extremamente importante, cara. Vocês não esconderam os erros dos programas de vocês. Isso resolve tanto problema, mas tanto problema. Tá? Conclusão que eu queria deixar vocês levassem para casa pensando é essa pergunta. Os limites são bons? Essa minha imposição de limite que eu fiz de manter muito tempo no terminal, ela foi boa ou não? Eu não consigo responder essa pergunta por vocês. Essa pergunta é um caminho que vocês têm que passar. Tá? Eu posso falar por experiência de que, vendo como esses programas pequenos interagiam entre si, eu consegui e eu consigo melhorar muito mais o design das minhas aplicações. Eu consigo enxergar muito mais os algoritmos, eu consigo enxergar os limites dos algoritmos melhor, eu valorizo muito mais a simplicidade acima de tudo. Entendeu? Não simplismo, a simplicidade dos programas em si, né? De fazer sempre uma coisa só e não ligar para isso. Bom, é isso. Vocês têm alguma pergunta?